Oi, pessoal, vou estar fazendo um vídeo explicando a atividade 3 sobre sólidos geométricos que está lá no Classroom, tá? Aí para vocês estarem fazendo e qualquer dúvida pode me perguntar depois no WhatsApp. Então, a gente tem aí, né, o sólido geométrico, que tem os poliedros e os corpos redondos, né? Os poliedros é as pirâmides, prisma, cubo, paralelepípedo, ou seja, são todos aqueles sólidos que têm seus lados retos. Já os corpos redondos vai ter uma parte circular, como o cone, o cilindro, ou totalmente como a esfera, tá? E aí, uma característica dos poliedros, eles possuem sempre os vértices, que são aquelas pontinhas, né, que a gente tem, assim, chamada de quina, né, o vértice. As arestas, que são aquelas onde ficam as armações, digamos assim. E a face, o que a gente toca, tá? E aí tem uma relação de Euler muito legal. Ele diz que se você somar o número de vértices mais as faces e subtrair pela aresta, vai ser igual a 2. Na prática, eles colocam assim: vértice menos aresta mais face é igual a 2. Mas lembra sempre que eu acho que é mais fácil falar assim, ó: vértice mais face menos aresta é igual a 2. Sempre, tá? E baseado nessa relação, vocês têm aí a questão 1, atividade 1. Aí eu deixei mais fácil aqui para vocês, ó, tá vendo, ó? Pega o número de vértices mais fácil, subtrai pelo número de arestas. Se deu 2, você acertou, tá? Então, vértices são essas pontinhas, ó. Aqui, por exemplo, ó, 3 em cima e 3 embaixo. A face é o que você toca. Só que quando você tá assim numa visão, você tem que ter aquela imaginação. Tem aqui a parte superior e a parte inferior sempre. E as laterais, tá? E arestas são as armações, tá bom? Aí você conta aí que são todas essas linhas retas ou pontilhada quando for mostrar o lado oculto. Então, você vai ter 4 sólidos para você me dizer quais são os números de vértice, face e aresta de cada um, tá bom? Questão 2 vai falar de planificação. Então, o que é planificação? É quando a gente faz o que ela desmonta. Pensa numa caixa que você desmonta. Então, você vai apresentar todas as partes que ela tem, todas as suas faces, tá? Então, um exemplo aí, né, de uma das planificações do cubo, porque ele pode ter mais, e também a do cilindro, uma das planificações. Então, quando é corpo redondo, vai ter sempre uma parte circular, tá? Mas nos poliedros, tudo vai ser sempre retos, né, os seus lados, tá bom? E aí, vamos lembrar o que são os poliedros mais famosos. O cubo, todos os lados iguais, né, as faces, melhor dizendo. O paralelepípedo, ele vai ter sempre, né, duas faces opostas, sempre idênticas. A prisma, o que é a prisma? Ele tem todos os lados retângulos, mas a sua base vai ter o nome de um polígono. Então, que nem aqui, ó, base triangular, porque a sua base é um triângulo. E aí, ele tem aqui, no caso, ó, tá vendo, ó, duas bases e 3 faces laterais, tá? Prisma base hexagonal, ele tem um hexágono na sua base. Ficou meio estranho aqui, mas aqui tem 6 lados, tá? É o hexágono. Então, e prisma porque tem todas as laterais em forma de retângulo. E a pirâmide? A pirâmide é fácil, aquela que vai ter uma base e sempre um ponto de vértice aqui em cima, tá? E aí, a gente olha para a base, ó, que nem essa aqui é a base quadrada, essa aqui é a base pentagonal, e isso caracteriza aí a pirâmide. Então, pensando nisso, vocês têm aqui 3 planificações. Olha aí. Que planificação é essa? Do que é? Isso aqui é um cubo? Isso aqui é uma pirâmide, uma prisma? Se você falar que é uma prisma ou pirâmide, me diga só qual é a sua base. Eu destaquei aí principalmente a base, tá bom? Questão 3. Questão 3 é muito comum questões desse tipo em provas de vestibular, tá? Que eles consideram uma questão fácil. Então, você tem aí, né, uma forma de um bolo, aquela famosa forma de pudim conhecida, ou forma com buraco no meio. E aí, se você analisar, ela é composta de 2 sólidos. O que é os dois? Ó, essa parte interna
e essa parte externa. Aí eu vou te falar uma coisa, isso eu não mencionei em aula, então eu vou te explicar uma coisa muito legal. Sabe a pirâmide? Como assim? A pirâmide aqui, ó. Se eu pegar a pirâmide e cortar ela ao meio, eu vou ter aqui na parte de cima uma pirâmide, continua sendo a pirâmide. Pensa, cortei ela aqui no meio. Só que essa parte de baixo, ela é chamada de tronco de pirâmide, tá? E o que caracteriza o cone? O cone, galera, é que ele tem a parte redonda, lembra? Ih, aqui eu fiquei sem postar a imagem, mas tem aí nas aulas anteriores a demonstração de um cone. Então, o cone tem a parte circular. Então, repara, isso aqui tem parte circular. Então, ele pode ser tronco, cone ou até mesmo cilindro. Mas o cilindro, lembra que ele tem todos os seus lados, são duas bases paralelas, mas ele tem um lado todo igual, ó. Isso aqui tá igual, ó, esse lado aqui, se a gente analisar, vai estar igual a esse, tá? Então, vocês analisam o que tem esse sólido de dentro e o composto de fora. E depois me diz qual é a alternativa aí correta, tá bom? Não tem cálculo nenhum, só observação. Agora, a partir da 3, vai ter o cálculo sempre falando de volume. Volume, gente, lembra? É sempre pegar a área da base vezes a altura, tá? Eu passei numa aula anterior várias bases aí de cálculo de área, né? Agora, quando falar em altura, é uma altura que vai ter do sólido. Então, aqui, quando a gente fala de comprimento e largura, vamos falar agora de altura, tá? Então, questão 4, ele fala do abastecimento, né, de água tratada de uma pequena cidade. Foi construído, então, um reservatório na forma de um paralelepípedo retângulo, né? Ou bloco retangular também. Aqui tá as dimensões, 15 metros, 12 metros, 4,5. Ele pergunta qual a capacidade em litros. Para calcular o volume, você multiplica as 3 medidas, base, altura e comprimento. E para transformar em litros, é só entender a regrinha. O valor em 1 metro cúbico é igual a 1.000. Então, o valor que você obter em metros cúbicos, você só multiplica por 1.000, você vai ter o valor em litros, tá? Toma cuidado com esse número decimal aqui, 4,5, tá? Da posição da vírgula. A 5, ele vem falando de várias marcas de sabão em pó, tá? E aí, tem uma que mudou a embalagem, tá vendo? Ó, ela tinha um lado mais estreito e alto e ela quis fazer mais achatado, né? E largo. Então, ficou aqui mais largo e mais baixinho. As duas medidas, né, as duas figuras, elas têm aqui uma representação com medidas diferentes. Você vai calcular qual a diferença entre o volume delas. Como assim? Primeiro, você vai calcular o volume dessa caixa de sabão em pó. Então, você vai fazer 24 vezes 17 vezes 5. Achou o volume em centímetros cúbicos. Aí, você vai pegar essa caixa agora de sabão de pó, a nova. Você vai fazer 4,5 vezes 19 vezes 7. Vai achar um novo volume aqui em centímetros cúbicos. A diferença é fazer o valor a continha de menos entre eles. Do valor maior menos o valor menor, tá? 6. A 6, galerinha, às vezes a gente tem que ter uma visão mais dimensional aí da imagem, tá? Ele já diz que é uma prisma, né? Uma forma de uma prisma reto, com 20 metros de comprimento e 10 de largura. Então, aqui tá a prisma. E aí, uma profundidade rasa 1 e na mais funda 4. Então, a piscina, geralmente, elas fazem isso mesmo. Ela começa do mais raso e vai aumentando até chegar em uns 4 metros. Pergunta qual é o volume necessário de água, né? Em metros cúbicos para encher. Então, às vezes, aqui você nem precisaria converter em litro, mas quem converter, melhor ainda, vai treinando. A questão é, volume é a área da base. Quem é a base? Turma, a dica aqui é você visualizar ela de um outro ângulo, ó, de inclinado, tá?
ela tem simplesmente a base dela é um trapézio, tá vendo? Ó, isso aqui é um trapézio, lados paralelos, né? São diferentes, então a gente chama de trapézio. Aí aqui a gente chama de base menor, porque o valor, ó, vale 1 aqui e aqui 4, então essa a gente chama de base maior. Mas até então, você primeiro tem que entender que é um trapézio. O que que você vai fazer? Você vai somar as duas bases. Soma, então, 1 mais 4. Esse valor você vai multiplicar pela altura. Aí que ficou estranho, porque aqui a gente tem 10 e 20. Mas, galera, você tem que entender que esse 20 que tá aqui, ele é esse 20 que estaria aqui também, ó. Porque aí ele vai representar a altura do trapézio. Então, você vai somar as duas bases, depois vai multiplicar pela altura, que é 20. Só que sempre na área do trapézio, a gente divide no final por 2, tá? E quando você dividir por 2, você achou a área da base. Para achar o volume, você tem que multiplicar esse valor pela altura. E quem é a altura? A altura, gente, aqui vira a largura da piscina, ó, esses 10, tá bom? Então, calculou a área da base, multiplica depois no final por 10. E se quiser converter para litros, é só multiplicar o resultado de metros cúbicos por 1000, tá bom? 7, vai falar de novo de uma caixa de água vazia, que tem a capacidade de 24 metros cúbicos. E aí, ela vai ser enchida com latas de água que tem as seguintes dimensões: 8 decímetros vezes 12 decímetros vezes 10. Quantas latas serão necessárias para encher a caixa d'água? Bom, volume da lata eu já sei calcular, lembra? Base vezes a base vezes a altura vezes o comprimento. Então, é multiplicar 8 por 12 por 10 aí, que é a altura. Multipliquei o volume, achei a quantidade de decímetro cúbico, que é o mesmo que 1 litro. Então, quando você multiplicar aqui as 3 dimensões, você vai achar o valor em litros, tá? Porque é a mesma relação. Agora, quantas caixas dessa lata, quantas latas, né, vou ter que precisar para encher a caixa? Se a caixa aqui tem 24 metros cúbicos, quanto vale em litros? É só multiplicar o 24 por 1000. Então, você achou aí o volume da lata, em litros, e aí converte o da caixa para litros, que é o mesmo que falar 24.000. E para calcular quantas latas serão necessárias, é só dividir, então, o volume da caixa pelo volume da lata. Aí você vai achar quantas precisam, tá bom? É um número inteiro, fica aí uma dica. Se não der, é que cometeu algum deslize, tá bom? Questão 8 também vai falar de volume. Só que agora o volume é de cilindro, tá? Então, tem aqueles recipientes que às vezes se coloca, né, açúcar, né, aguinha lá para os beija-flor, mas eles querem saber qual é a quantidade de água que deve ser utilizada pela mistura. Então, quando você tá calculando, vocês vão achar o volume total, que é como? O volume é sempre fazendo π, que no caso aqui vocês vão calcular valendo 3. O raio ao quadrado, no caso aqui, o exercício deu diâmetro de 4. Então, o raio vale 2, tá? E a altura, 10. Vocês acharam o volume? Esse volume aqui, ele vai referir-se a 6 partes, tá? Então, a quantidade de água vale só 5. Então, quando você achar o volume, vocês acham o volume total. Vocês dividem esse volume por 6. Por que 6? Ó, 1 de água, 5 de água, 1 de açúcar. São 6 partes. Divide por 6 e multiplica por 5, tá? Mas a ideia principal aqui mesmo, eu queria que vocês aprendessem a calcular o volume do cilindro. Então, até quem já tá calculando e achou o volume do cilindro, eu tô considerando, tá bom? 9. A 9 é o volume de cone. De novo aqui, ó, foi dado em 6 centímetros de diâmetro e 12 de altura. Lembrando que o diâmetro representa o dobro de raio, então o raio vale 3 e a altura 12.
A fórmula é a mesma do cilindro, só que para o cone, ele representa 1/3, então a gente divide por 3, tá? Mas olha só uma coisa legal, o π vale 3, né? Que eu tô considerando. O que acontece quando você multiplica e divide por 3? Vai dar a mesma coisa. Então, aqui esse 3 com 3, você pode até cancelar. Aí, o volume do cone vai ficar praticamente o raio ao quadrado vezes a altura, tá? E a 10, apesar de falar de um contexto, daqueles guarda-chuvinhas de chocolate, ele quer que você calcule o volume de chocolate. Então, olha só, o volume, primeiro eu tenho que identificar aqui o raio. O raio, ele não deu, ele deu o diâmetro, que é 1,8. Então, se o diâmetro é 1,8, o raio, que é metade, é 0,9. E aí, a altura, que é 8. Lembra que o volume é 1/3, né, do cilindro. π vale 3, então você vai fazer a mesma aplicação dessa fórmula que é anterior, ó. Você vai fazer o π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura, e no final divide por 3. Quem quiser cancelar o π com a divisão por 3, pode, porque vai dar na mesma, tá? E se ficar alguma dúvida, me chama no WhatsApp, tá? Que eu esclareço maiores dúvidas aí de vocês. Até mais.